A pele é o maior órgão do nosso corpo, a nossa primeira barreira contra o mundo, mas também é uma das mais expostas, especialmente ao sol. A exposição excessiva e sem proteção à radiação ultravioleta UV é o principal fator de risco para o desenvolvimento do melanoma, o tipo mais agressivo de câncer de pele. Neste documentário, vamos compreender os riscos, os sinais de alerta e os avanços no diagnóstico e no tratamento do câncer de pele melanoma. Há vários tipos de câncer de pele. Um deles se chama melanoma e ele nasce no melanócito, que é a célula que produz o pigmento escuro na pele. O câncer de pele melanoma é um subtipo dentro do universo dos tumores que nascem da pele. Os cânceres de pele são os mais numerosos no mundo todo. São diagnosticados aos milhões ao redor do mundo. E a gente classifica em dois grandes grupos. Os tumores de pele não melanoma, que são muito mais frequentes, 90% a 95% dos tumores de pele. E os outros 5% a 10% correspondem ao melanoma, que é um tumor que nasce das células que dão cor para a pele. São chamados melanócitos, que por motivos variados se transformam nesse tumor. Os tipos de melanoma, o mais frequente é um melanoma que a gente chama de extensivo superficial, que é um melanoma que cresce, de uma maneira mais horizontal, plana, e podendo, à medida que ele vai evoluindo, invadir e ter um componente elevado. Um outro melanoma bastante frequente é o melanoma lentiginoso, que ele é mais comum na região das palmas das mãos e plantas dos pés. E temos também o melanoma de mucosa e o melanoma ocular. Então, são 4 tipos principais de melanoma que a gente fica com maior atenção. O melanoma pode acometer qualquer parte da pele, mucosas e olhos, sendo mais frequente no tronco e nas costas em homens e nas pernas em mulheres. Além dessas áreas, lesões também podem aparecer em solas dos pés, palmas das mãos, sob as unhas e em regiões sem exposição solar, como o couro cabeludo. O melanoma ele é um tumor que ocorre mais frequentemente na pele, principalmente do tronco, dos membros inferiores e da região de cabeça e pescoço. Só que, às vezes, um pouco mais raro, nas mucosas, que pode ser na mucosa nasal, na mucosa oral, na mucosa genital e nos olhos também. 90% dos casos é pele normal, que a gente chama pele glabra, é a pele que não tem pelo, né? É o que a gente toma sol mesmo, né? Às vezes acontece em partes de pele que não tomam sol. Planta do pé, palma da mão, olho. Existem casos que dá até dentro do nariz. A principal causa do melanoma é a exposição à radiação ultravioleta UV do sol e de fontes artificiais, como camas de bronzeamento, que danificam o DNA das células da pele, levando a mutações nos melanócitos, células que produzem pigmento. A vasta maioria dos cânceres de pele decorre da exposição solar. O sol tem a luz ultravioleta que induz mutações nas células da pele. Essas mutações se acumulam e, eventualmente, a célula normal se torna um bandido. A principal causa do melanoma é a exposição solar. Então, a gente sabe hoje, com bastante evidência, que mais de 90% dos melanomas são esporádicos. O que significa isso? São tumores, causados pelo dano da radiação UV na pele. Então, a radiação UV, ela penetra a pele, danifica o DNA daquela célula que vai sofrer uma mutação, e essa célula é um melanócito, e este melanócito alterado, vai se proliferar continuamente, levando ao tumor chamado melanoma. Então, o dano UV é a principal causa do melanoma. Existe, em 10% dos casos, os melanomas associados a fatores genéticos, tá? Mas o mais comum é a exposição solar. Aqui vale um alerta sobre o bronzeamento artificial. O bronzeamento artificial, ele é sim prejudicial para o melanoma. Ele aumenta a incidência de melanoma. Mas o bronzeamento artificial é vendido como bronzeamento seguro, porque ele só tem UVA, não tem UVB, que deixa a pessoa vermelha, ele só tem UVA que bronzeia. Mas a gente sabe hoje que o UVA causa melanoma. E principalmente na Europa é muito disseminado o bronzeamento artificial, e isso é um dos responsáveis lá por causar melanoma.
O melanoma não é incidente, sendo o câncer de pele não melanoma o mais incidente no Brasil e no mundo. No entanto, o melanoma é o tipo mais grave, pois tem maior potencial de metástase e, consequentemente, é mais agressivo e perigoso. Não, o melanoma no Brasil, ele não figura entre os tumores mais frequentemente diagnosticados. Ele vem subindo em frequência. Nos Estados Unidos, o melanoma já é o 5º tumor mais comum em homens e mulheres. No Brasil existe esse componente, a gente não conhece exatamente o peso da doença pela questão da subnotificação e muitas vezes dessa falta de diagnóstico. Estimamos de 6 a 9 mil casos por ano, mas com certeza muitas lesões às vezes não vão para a patologia. E era um melanoma e passa batido. Apesar de não ser tão incidente, o câncer de pele melanoma é considerado um sério problema de saúde. Eu diria que o câncer de pele, como um todo, é um problema de saúde pública. É um tumor que vem crescendo em frequência, independentemente do subtipo, e é importante ponderar que os tumores de pele são preveníveis, existem coisas ao nosso alcance que a gente pode fazer para se proteger, e junto com a proteção para o câncer de pele, a gente tem os outros ganhos, a gente previne o envelhecimento precoce da pele, a perda de elasticidade, mantém a saúde da pele. E, além disso, é uma doença que não só pode ser prevenida, como ela pode ser diagnosticada precocemente. E quando você diagnostica qualquer tumor de pele cedo, seja um melanoma, seja não melanoma, a chance de cura é altíssima. Então, o câncer em geral é um problema de saúde pública e eu acho que os tumores de pele caem nessa classificação. Existem grupos e fatores de risco para o melanoma? Existem grupos de risco para melanoma, sim, e é onde a gente deve focar a nossa atenção, que são principalmente aquelas pessoas que não conseguem se bronzear. Aqueles clarinhos que vão na praia, tomam sol, ficam vermelhos, 2 dias depois está branco de novo e descascando. Essa é uma pessoa muito propícia. Pessoas que têm muitas pintas são muito propícias. A gente dá um número cabalístico de 50 pintas. Quem tem mais de 50 pintas deve sim fazer um acompanhamento frequente, uma vez por ano, com um dermatologista para ver. Existe também o problema hereditário, principalmente aqueles descendentes dos europeus do norte, os descendentes de alemão, italiano. A gente teve essa imigração enorme no sul do Brasil de italianos e alemães, que é o lugar de maior incidência de melanoma no Brasil. Mas também a gente não deve pensar que porque eu sou negro, porque eu não vou ter melanoma. Então, as pessoas de pele clara, que não bronzeiam fácil, isto é, que ficam vermelhas quando vão ao sol, essas pessoas têm risco aumentado de desenvolver melanoma. Portanto, devem se proteger contra o sol desde pequenininho, desde que nascem, e não simplesmente quando ficam espertos aos 30 anos de idade. Vale reforçar os fatores de risco para o melanoma: pele e olhos claros, histórico familiar de melanoma, grande número de pintas, sistema imunológico enfraquecido, exposição excessiva à radiação ultravioleta, UV, do sol ou de bronzeamento artificial. O melanoma apresenta sinais e sintomas que servem de alerta, sendo o mais comum uma alteração numa pinta existente ou o surgimento de uma nova pinta. Para o melanoma, em geral, é uma pinta que aumenta gradualmente de tamanho. Se ela ficar desatendida, eventualmente ela pode até sangrar. Mas a regra é simples. Qualquer coisa na pele, uma lesão, que não vai embora depois de 2 ou 3 semanas, precisa ser vista por um dermatologista. Uma vantagem do melanoma é que, na maior parte das vezes, ele se apresenta na pele. E todo mundo pode enxergar o melanoma. Existe o famoso ABCDE do melanoma, que nos ajuda a reconhecer sinais de alerta. Esses são critérios que não são diagnósticos. Naturalmente, quem faz o diagnóstico habitualmente é um dermatologista, que vai avaliar a lesão e considerar se é necessário uma biópsia ou não. A resposta, no final das contas, vem da biópsia. Mas qualquer um pode reconhecer esse ABCD numa pinta. O A é de assimetria. Se você divide uma pinta pela metade, um lado está diferente do outro, esse é um critério. O B é de bordas irregulares, um contorno irregular da lesão, muito geográfico, muito recortado. O C é de coloração, uma pinta que tem uma cor muito escura, tendendo ao preto, ou eventualmente diferentes padrões de cor dentro da mesma lesão. O D é de dimensão,
qualquer pinta acima de 6 milímetros, que é mais ou menos o tamanho daquela borrachinha na ponta do lápis. E o E é de evolução ou elevação. Pintas elevadas ou pintas que estejam evoluindo, mudando, são pintas que devem ser investigadas. E aí tem alguns outros critérios de risco, né? Pacientes que tenham pintas que estejam sangrando, que estejam coçando demais, que estejam ardendo principalmente ou doendo, isso tudo justifica a avaliação por um dermatologista para entender se aquela é uma pinta que pode ser um melanoma ou se é uma pinta que simplesmente pode ser acompanhada ou que inflamou por algum motivo ou se é alguma lesão de outra natureza, até mesmo uma inflamação da pele. O diagnóstico do melanoma envolve exame clínico, análise com dermatoscopia e, se necessário, biópsia para confirmação laboratorial da presença de células cancerígenas. Os principais exames para o diagnóstico de melanoma é o exame clínico, né? Então, um médico bastante atento que olhe toda a sua pele, e isso é importante, tirar toda a roupa e olhar toda a pele. A dermatoscopia, que é um microscópio manual, que a gente consegue olhar com um aumento de 10 a 20 vezes, dependendo do tipo de dermatoscópio. Hoje temos técnicas mais avançadas, nós temos a dermatoscopia magnificada, que é uma lente, é uma dermatoscopia vídeo por vídeo, com uma lente capilaroscópica que aumenta até 400 vezes. Então a gente consegue já ver imagem no nível celular para ajudar no diagnóstico precoce, e também a microscopia confocal, que ajuda muito, e aí sim a gente já está no nível celular, é um laser que não queima, não esquenta, mas ele simplesmente consegue, através de um feixe de luz único, bater na célula e devolver para a gente uma imagem que mostra toda a arquitetura da lesão, e aí a gente faz uma correlação com a histopatologia e consegue decidir se aquela lesão vale a pena ser biopsiada, porque ela apresenta um risco real de ser um melanoma. O melanoma pode afetar pessoas de qualquer idade, embora seja mais comum em adultos com mais de 60 anos. O melanoma é uma doença que se concentra em pacientes ali ao redor dos seus 60 anos de idade. Metade dos pacientes que sofrem o diagnóstico e recebem o diagnóstico de melanoma tem ali até 63, 65 anos. A outra metade, além de 63, 65 anos. Mas a base desses diagnósticos, dessa pirâmide, ela é ampla. Então, existem pacientes bem mais jovens que recebem o diagnóstico de melanoma aos seus 25, 30, 35 anos. Mas é uma doença que tende a crescer em frequência a partir dos 50 anos de idade, com esse pico aí ao redor dos 60, 70 anos. Apesar de ser raro, o melanoma pode acometer crianças também. O melanoma, na infância, ele é muito raro, mas ele existe, né? Ele é um pouco diferente do melanoma do adulto. Então, na infância, são lesões geralmente elevadas e de crescimento rápido. Então, qualquer criança que tem uma lesão nova, elevada, que coce sangue, crescendo rápido, precisa levar no dermatologista ou no pediatra para ver o que é aquela lesão. É muito raro, mas acontece. Agora, vamos entender o que é o melanoma múltiplo. Melanoma múltiplo são aqueles casos que o paciente ele é diagnosticado com um primeiro melanoma, né, e aí ao longo da vida dele, ele acaba sendo diagnosticado com um segundo, terceiro e às vezes um número bem maior do que melanomas. Receber um diagnóstico de melanoma assusta. Mas a gente não deve se assustar assim, porque o risco de um melanoma ameaçar alguém depende do quão profundo ele entra na pele, não quão largo ele se estende, mas quão profundo, porque quanto mais profundo, maior a chance de pegar os vasos linfáticos e os vasos sanguíneos e, portanto, se espalhar para linfonodos ou mesmo pelo sangue para órgãos internos do corpo. Por isso a regra, e vale para toda a oncologia, quanto mais precoce for o diagnóstico, maior as chances de cura. O melanoma pode ser confundido com outras doenças. O câncer de pele às vezes pode confundir as pessoas leigas se é um câncer de pele mesmo. Então, o melanoma, em geral, é pigmentado, isto é, ele tem a cor como se fosse uma pinta, mas às vezes não tem pigmento. Tem muito pouco pigmento e engana. A pessoa nem leva a sério aquela alteração da pele. Então, a regra, a meu ver, e vale para todos os cânceres de pele, qualquer alteração em uma lesão de pele
que está crescendo e não está indo embora precisa ser avaliada, pigmentada ou não. A evolução do câncer de pele, melanoma, depende dos estágios da doença e do subtipo. A biologia do melanoma ela é imprevisível, mas a gente tende a interpretar o melanoma como um tumor mais agressivo. A gente precisa tomar cuidado. É frequente que o melanoma se comporte mais rapidamente do que tantos outros cânceres. Existe uma etapa antes do melanoma, que é o chamado melanoma in situ, que é aquela lesão que ainda não é invasiva, é uma lesão que não tem a capacidade de se espalhar para outros órgãos e formalmente não é um câncer. Essa etapa de pré-melanoma ou de melanoma in situ, muitas vezes ela é um pouco mais lenta, mas uma vez que o melanoma adquire a capacidade de invadir e se espalhar, é uma doença que pode ter um comportamento agressivo e por isso o tempo é algo fundamental no tratamento do melanoma. Fez o diagnóstico, a gente precisa ter acesso a um tratamento definitivo, aos exames necessários para avaliar a gravidade e extensão da doença e aí selecionar o melhor caminho para aquele paciente. O câncer de pele, o ritmo de crescimento dele varia de paciente para paciente. Existem pacientes que com um mês de um melanoma já estão com melanoma avançado. Existem outros que demoram, por exemplo, o melanoma da face, ele demora 10, 20 anos para dar um problema. Então são muito lentos. Os carcinomas basocelulares, de uma maneira geral, são muito lentos, muito lentos. Eles crescem 1 milímetro a cada 6 meses. Então, por isso que também é um problema, porque a pessoa já tem isso há muitos anos e vai deixando, e depois a cirurgia tem que ser muito maior. Então, eles, de uma maneira geral, eles são lentos, mas existem aqueles muito rápidos, sim, como no caso do melanoma. O melanoma é classificado em estágios que indicam a extensão da doença, indo do estágio 0, muito inicial, ao estágio 4, doença metastática, ou seja, que se espalhou para outras partes do corpo. Sim, existem 4 estágios e o estágio 1 é quando o melanoma é bem fininho, entra pouco na pele. O estágio 2 é quando ele já entra mais intermediário. O estágio 3 é quando já envolve nos gânglios linfáticos, isto é, a célula do melanoma estava na pele, entrou pelos canais linfáticos e se alojou no tal do linfonodo sentinela. O estágio 4 é quando pela corrente sanguínea o melanoma se aloja em órgãos do corpo. Qualquer órgão pode ser afetado: pulmão, fígado, ossos, cérebro. O melanoma pode ser curado, principalmente quando diagnosticado e tratado precocemente. Com certeza o câncer de pele tem cura. O câncer de pele não melanoma, basocelular, espinocelular, a cura é uma regra, a não curar é uma exceção. E o melanoma, ele também, a grande maioria hoje em dia, diagnosticado precocemente, a chance de cura com tratamento simples é muito alta, mas mesmo para os casos avançados, a evolução dos medicamentos mudou completamente essa perspectiva e tem cura mesmo um melanoma avançado, sim. O melanoma tem cura na vasta maioria dos casos, mas como eu já disse, quanto mais precoce ele entra na pele, antes de dar metástase, maior as chances de cura. Por isso, sempre, diagnóstico precoce é a chave e vale para toda a oncologia. Mesmo o melanoma que se espalha no corpo, imagine que alguém tenha metástase cerebral pequenas, pulmonares, no fígado. Dá para curar um melanoma desse? É possível sim. Hoje a imunoterapia tem uma chance de curar. Então, nós hoje seguimos pacientes com melanoma muito mais de perto do que fazíamos antes. Porque se o paciente recorre com nódulos, mesmo no cérebro, no pulmão ou um outro órgão, e eu pegar de baixo volume, eu tenho uma chance maior de curar esse paciente. E nós, oncologistas, gostamos de curar e não tratar. As opções de tratamento do melanoma variam conforme o estágio da doença e as características do paciente, sendo as principais abordagens cirurgia, quimioterapia, radioterapia, terapia-alvo, imunoterapia. Existem diferentes tratamentos que podem ser usados para resolver um caso de melanoma. Na enorme maioria das vezes, a cirurgia é suficiente. Você pode operar o melanoma inicial e não precisar de nenhum tratamento adicional.
Então, uma cirurgia bem feita, ela é resolutiva, ela é curativa na maior parte dos casos. A radioterapia tem um papel até certo ponto limitado, mas em casos selecionados ela pode ajudar. E para pacientes com doença em fase mais avançada, hoje nós temos 2 grandes pilares do tratamento do melanoma: a imunoterapia e a terapia-alvo. Esses são 2 grupos de tratamento que começaram inicialmente para quem tem doença avançada e que mais recentemente a gente passou a usar também preventivamente, ou seja, para quem tem uma doença que pode ser curada cirurgicamente e que a gente vai usar essas ferramentas para diminuir o risco de volta da doença, a também chamada recidiva. É importante a escolha do tratamento ser decidida entre médico e paciente. A discussão ela tem que ser compartilhada sempre, porque todo tratamento tem risco, não é risco zero. Ao longo do tempo, a gente vem entendendo melhor como tratar o melanoma, mas é claro que isso não pode ser generalizado. Existem tratamentos que talvez não sejam proporcionais ou não sejam aceitáveis para determinado paciente, em determinado momento de vida ou frente a determinadas convicções. O principal dever do médico é oferecer aquilo que seja melhor para o paciente. Primeiro, não fazendo mal, e a partir daí garantindo que esse tratamento tenha a melhor tolerância, a maior chance de sucesso e se adeque àquilo que o paciente tem por valores e premissas. E cada vez mais, sobretudo à medida que a informação se torna mais disponível, a relação de compartilhamento na decisão do tratamento se torna mais importante no nosso dia de consultório. O tratamento do melanoma pode causar efeitos colaterais que variam dependendo do tipo de terapia utilizada. Os tratamentos com certeza têm efeitos colaterais, mas essa foi a grande sacada da imunoterapia. Ela tem uma excelente resposta com pouco efeito colateral. Não que não existam, existem as imunoterapias, elas aumentam demais a imunidade, isso tem como efeito colateral causar doenças em que a sua imunidade vai contra você mesmo. Então, por exemplo, pega a tireoide, dá insuficiência da tireoide, isso é o mais comum. Isso não é um problema porque a tireoide você toma um comprimido e resolve. Mas em alguns casos pode dar uma inflamação no pulmão, pode dar algumas coisas que atrapalhem e que tenha que parar o tratamento. Em alguns casos, o melanoma pode recidivar. O melanoma é um tumor que pode ter recidiva. É muito importante uma abordagem inicial correta, tanto da biópsia como da ampliação das margens, mas ele é um tumor que pode recidivar tanto localmente como à distância, em outros órgãos. Ainda que a chance de cura do melanoma seja altíssima, sobretudo quando a gente pega cedo, essa é uma doença que precisa ser vigiada, porque mesmo que tudo tenha sido feito da forma mais adequada possível, esse é um tumor que pode voltar. Esse risco, claro, ele não é uniforme. Se você pega o melanoma mais tarde, mais profundo, ou se é um melanoma que tem uma natureza mais agressiva, esse risco vai subindo. À medida também que ele começa a se espalhar, por exemplo, para os gânglios regionais, esse risco de recidiva depois do tratamento curativo também aumenta. Existem ferramentas que hoje a gente usa para justamente diminuir esse risco de recidiva. A gente não indica essas ferramentas para todo mundo, depende do risco, mas a partir de um certo ponto, de uma certa profundidade da lesão, de algumas características que nos permitem entender a agressividade do melanoma, ou a partir de um certo ponto de disseminação, a gente passa a considerar tratamentos para o corpo todo que têm por objetivo diminuir o risco de volta, diminuir o risco de recidiva. No tratamento do melanoma, é importante que o paciente seja acompanhado por uma equipe multiprofissional. A multidisciplinaridade se aplica a toda a oncologia. Por quê? Eu preciso de outros experts para me ajudar a cuidar melhor. No melanoma, eu diria que o dermatologista tem um papel muito importante. Por quê? Porque ele vai seguir esses pacientes para ver se desenvolvem outros melanomas. Tem pacientes que têm centenas de pintas no corpo, então eles são mapeados com fotos cada ano para ver se alguma pinta muda, se precisa biopsiar ou não. O dermatologista hoje também entra muito na área de reconhecimento e tratamento daquelas reações imune-mediadas, que é que o sistema imune ataca a própria pele. O apoio psicológico é essencial no tratamento do melanoma, pois a doença pode causar impacto emocional e diminuir a autoestima. O melanoma, ele é um tumor que causa medo, né? E eu acho que todo câncer leva a pessoa a ter o medo da morte. E o medo da morte
precisa, sim, muitas vezes de um acompanhamento psicológico, né? Para que a pessoa veja o quanto de moderno já está o tratamento, o quanto a gente tem de opções e a gente consegue ter uma vida normal, mas muitas vezes a ajuda de um psicólogo, um psiquiatra é fundamental para que a paciente consiga lidar bem com a situação e evoluir e aderir ao tratamento, porque o melanoma é um tumor que não pode ser negligenciado. Todo paciente que tem um diagnóstico oncológico, independentemente da gravidade, ele vai passar por um período naturalmente de adaptação, de luto, de sofrimento. E cada um tem uma história, cada um tem uma transferência das experiências de vida, cada um tem uma experiência com o familiar. Então, em muitos cenários é fundamental esse acompanhamento psicológico, o apoio devido. Cada um precisa de uma forma de apoio, nem todo mundo busca as mesmas respostas, mas entender que existem ferramentas para aumentar a chance de cura e que o melanoma não é uma sentença de morte é algo fundamental. A família cumpre um papel importante no tratamento do melanoma. O papel da família no tratamento é essencial. Eu vejo frequentemente pacientes que a família nunca está presente. Isso é muito triste, né? E o paciente sente isso. Então, são momentos difíceis que o paciente vai precisar passar em cirurgia, em tratamento de imunoterapia, radioterapia, e a família estando perto, isso é muito importante. A prevenção do melanoma é possível e baseia-se na proteção contra a exposição excessiva à radiação ultravioleta UV do sol. A medida mais eficaz para a prevenção do melanoma é se proteger do sol. Proteção do sol não é só o uso de filtro solar, ela é muito mais ampla do que isso. Então, a gente se protege do sol evitando andar, né, procurando áreas de sombra quando a gente estiver caminhando numa calçada ou fazendo uma caminhada ao ar livre, usando chapéu, usando roupas de proteção UV, escolhendo horários de menor intensidade da radiação ultravioleta. E uma coisa muito interessante e acessível para todos é o aplicativo do tempo, que todos temos na palma da nossa mão no celular. E todo o aplicativo do tempo mostra o índice da radiação ultravioleta. É só a gente olhar lá e ver se aquele horário é um horário de alto índice de radiação. Não se exponha ao sol naquele horário, escolha o melhor horário através da tecnologia para você sair. E isso também faz parte da fotoproteção. E não esqueça o óculos de sol, que é muito importante para proteger os olhos também. A atenção à própria pele é fundamental na prevenção do melanoma. O exame preventivo começa com o autoexame. Então é aquela pessoa que conhece a pele, conhece as lesões que tem e nota se tem alguma coisa mudando. Quando muda, ela procura o dermatologista imediatamente. E o exame com o dermatologista regular, uma pessoa que tem muitas pintas, que é um pouco mais difícil fazer o autoexame, precisa ser anual. O ideal é que todas as pessoas passem no dermatologista pelo menos uma vez por ano. O melanoma é o tipo mais agressivo de câncer de pele e a informação é aliada na prevenção. Se você quiser saber mais sobre melanoma, converse com seu médico, mas já anote algumas dicas. INCA, Instituto Nacional do Câncer, www.gov.br/inca/pt-br. SBD, Sociedade Brasileira de Dermatologia, www.sbd.org.br. GBM, Grupo Brasileiro de Melanoma, gbm.org.br. Receber o diagnóstico de câncer de pele melanoma não é mais sinônimo de morte. Não é sinal de morte, melanoma. O melanoma é um tumor que a gente consegue hoje tratar e administrar bem, lembrando que quanto mais precoce o diagnóstico, melhor e mais eficiente o tratamento. O diagnóstico do melanoma de forma alguma é um sinônimo de morte. A chance de cura do melanoma é altíssima e hoje a gente oferece a possibilidade, inclusive, de erradicar metástases com os novos tratamentos. Então, o que é fundamental é, frente ao diagnóstico, se cercar de especialistas que, de fato, lhe possam oferecer a maior chance de cura, buscar os tratamentos adequados no momento oportuno e selecionar aquilo que faz sentido, seja pela fase do diagnóstico, seja pela biologia da doença. Mas o melanoma hoje é uma doença curável. Cuidar da pele é fundamental.
pois ela protege o corpo contra agentes externos e afeta diretamente a saúde, aparência e autoestima. A pele é o maior órgão do corpo humano e ela demanda muito cuidado. Então, a gente precisa sempre estar hidratado, e quando a gente fala em hidratação, não é só beber água, que é muito importante, mas também usar loções hidratantes, emolientes, para proteger a pele. Isso, geralmente, a gente faz após o banho, à noite. E proteção solar. Proteção solar é fundamental para a saúde da pele, ela protege a gente dos raios nocivos do sol, que levam ao câncer de pele e ao envelhecimento precoce. Cuidar da pele é cuidar da vida. O sol deve ser aproveitado com responsabilidade, porque a proteção de hoje pode significar saúde e segurança para o futuro.